welcome, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel, vamos estar juntos e antes de começar a nossa aula, vamos checar o nosso conteúdo. Let's go! Então, a nossa aula de número 7 é uma aula de revisão e avaliação. Let's go! So, let's start the class. Vamos começar a aula falando sobre variação linguística, que é a adaptação que acontece na fala, às vezes de um mesmo idioma, que vai depender aí de vários fatores, né? Geográfico, social, histórico. E falando sobre variação linguística nesse aspecto geográfico, uma palavra pode ser dita de maneira diferente, mesmo no mesmo idioma, porque falantes estão em lugares diferentes, ok? Isso acontece tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa, e é por isso que nós trouxemos uma só variação da língua inglesa, dentre várias, né? Nós destacamos aqui o inglês britânico e o inglês americano. Então, para isso, nós vamos passar aqui um VT para vocês, prestem bastante atenção na diferença aí, né, de vocabulário, na diferença de sotaque entre eles. Let's go! Trash can, rubbish bin, elevator, lift, subway, underground, French fries, chips, apartment, flat, organize, organize, organizar, analyze, analyze, analisar, favorite, favorite, favorito, color, color, cor, center, center, centro. Então, nós colocamos aí vários exemplos, né, dessa variação de vocabulário. Às vezes é a pronúncia que muda, às vezes uma letrinha só faz com que a palavra seja escrita de forma diferente. E nesse momento nós vamos analisar um diálogo juntos aqui para continuar vendo essa diferença. Let's go! Então, nós temos eles conversando aí sobre a mesma coisa. Vocês veem, what are you going to do at the weekend? The usual, play football with my kids and do a bit of gardening. Ele está perguntando assim, o que você vai fazer no final de semana? Vou jogar bola e fazer a jardinagem com as minhas crianças. E aí, o próximo, ele está falando a mesma coisa, só que com expressões diferentes, né? What are you gonna do this weekend? The usual stuff. Play soccer with the kids and work the yard. Falou a mesma coisa, mas com palavras diferentes e como nós já falamos, isso acontece devido à variação linguística. E a variação linguística, ela também alcançou o mundo digital, porque quando nós escrevemos na internet, escrevemos de formas diferentes e isso também se transformou aí em um setor, né, em um campo da variação linguística digno assim, de estudo, né, dos linguistas. Então, nós chamamos essa linguagem de internetês, que é a linguagem utilizada no meio virtual. Digamos que é o português digitado na internet, mais precisamente nas redes sociais. Nós escrevemos de maneira mais reduzida, utilizamos expressões próprias e assim por diante. Aqui nós destacamos algumas redes sociais, das mais famosas aí utilizadas amplamente aí na nossa sociedade nessa geração, ok? E assim como na língua portuguesa nós abreviamos palavras, substituímos por algumas coisas para otimizar a comunicação e por se tratar de um ambiente não formal, na língua inglesa também acontece isso. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Olha, no lugar de best friend, as pessoas colocam BFF, que é melhor amigo para sempre. No lugar de bye for now, que é adeus por agora, eles colocam BFN. Laughing out loud, substituem aí pelo LOL. By the way, o BT e o W. Just kidding, só brincadeira, acrescentam duas letrinhas, JK.
Happy birthday to you. Substitui aí por HB2U. Por quê? Porque o 2 é o to, né? A letra U se pronuncia you, to you. Então, faz essa substituição. As soon as possible, people, you, como eu já falei. E temos mais exemplos aqui para vocês. To, como também nós já falamos, substitui o número 2. How are you? Substitui por essas 3 letrinhas. Great, né? GR8 e be right back. Be right back é para dizer que você saiu, mas vai já voltar. BRB, ok? Então, nós tivemos aqui alguns exemplos, né? E agora nós vamos continuar falando aí de um tempo gramatical. É muito importante que é o past continuous. Vamos dar uma olhada aqui no nosso conteúdo. Então, estamos falando sobre past continuous, mas colocamos aí imagem do Festival de Parintins. A frase está falando da amazing shows, shows incríveis, né? Em Parintins, 2023, amazing shows were unfolding, sharing the rich stories and traditions of the Amazon. Está falando aí que shows incríveis, né, aconteceram, compartilhando as histórias e as tradições muito ricas aí do Amazonas. E nós vamos ver mais coisas aqui do Festival de Parintins, fancy costumes, que são as fantasias. E eu quero que vocês prestem atenção nas palavras destacadas. Nós temos aí, ele está falando que os participantes estavam usando essas fantasias. Então, prestem atenção nessas palavrinhas destacadas. Nós temos o were, que é o passado do verbo to be, que quer dizer estavam. E temos o verbo wear, mas ele recebeu aí o ing, wearing. Porque o past continuous, ele dá essa ideia de uma situação, de uma ação que estava em progresso. Então, eu estou falando que eles estavam usando a fantasia. E é por isso que as palavras estão destacadas, porque o verbo to be está no passado e o verbo wear, que é o verbo principal, foi acrescido aí do ing. E está falando que cada detalhe refletiu aí a cultura, as histórias e a tradição do Amazonas, ok? Vamos adiante falar mais aí sobre o festival e também sobre esse past continuous. Ele está falando, music was echoing through the night. Olha só essa expressão, music was echoing through the night. A música estava ecoando. Não está destacado aí, mas eu quero que vocês prestem atenção nessa segunda e na terceira palavrinha. Was echoing, estava ecoando. Também fizemos uso aí do passado do verbo to be e do ing no verbo principal, porque eu quero dar essa ideia de progressão. A música estava ecoando, né? E ali, mais embaixo, está dizendo que o ritmo, as batidas, né, estavam ecoando. Were echoing. Aí eu já usei were, porque é plural, também passado do verbo to be, mas eu estava falando estavam, ok? E também o verbo com ing, ok? Então, para exemplificar aqui melhor para vocês, também utilizando essa frase aí, a Potira vai aparecer aqui, olha só, a nossa personagem vai aparecer aqui e está escrito assim, ó, Potira was dancing. Potira was dancing. Eu estou falando assim, a Potira estava dançando, né? Por que eu não usei were? Porque o were eu uso para o plural. O verbo principal dance foi acrescido pelo ing aí, porque essa situação estava em progresso, ela estava dançando. Potira was dancing, ok? E para nós formarmos frases nesse tempo verbal, nós precisamos seguir uma estrutura já pré-determinada e nós vamos ver quais são essas estruturas, como que eu monto uma frase afirmativa, uma frase negativa e uma frase interrogativa. Let's go! Então, a primeira que nós vamos ver aqui é a frase afirmativa, né? Eu estou aí montando essa estrutura. Prestem atenção que nós temos o subject, sujeito, past of to be e verb, ing e um complemento se tiver. Então, aqui o passado do verbo to be sempre vai ser was ou were. E aí, para escolher corretamente qual que você vai usar, você tem que observar quem é o sujeito, né?
E quem é plural, você precisa usar corretamente. Se você estiver falando de você, I was. Se você estiver falando de qualquer pessoa do singular, você vai usar was. E no plural e de você, né? De outra, se você estiver falando você estava estudando, você vai usar were. Então, nós temos aqui o sujeito. Pode ser um pronome, pode ser o nome de alguém. Aí você vai usar was ou were. O verbo principal com o ing, para dar essa ideia, né? Eu estava estudando, ele estava estudando, ela estava fazendo, né? Algo. Ele precisa ir do ing, ok? Essa é a estrutura para formas afirmativas. Vamos ver aqui. A forma negativa vai seguir basicamente o mesmo modelo, a mesma estrutura, só que eu vou acrescentar o not. She was not going home. She was not going home. Se essa fosse uma frase afirmativa, olha só, ela ia ficar assim, ó. She was going home. She was going home. Aqui eu estou afirmando, ela estava indo para casa. Mas como é uma negativa, acrescentei o not. Por que que eu usei o was? Porque é singular. Não posso usar o were aqui, porque ele é usado em situações específicas, no plural, né? I wasn't working at home. Eu não estava trabalhando em casa. Esse wasn't é a junção de was mais not, ok? E aqui, they weren't speaking about her research. Eles não estavam falando sobre a pesquisa. Esse weren't é a junção de were e not, ok? Usei o were aqui porque they é eles ou elas, ok? É plural. Então, já vimos a forma afirmativa, a forma negativa. Vamos para a interrogativa, que é quando eu vou fazer perguntas. O que vai mudar na estrutura da frase é que o verbo to be, ele vai mudar lá para frente da frase, né? Was I sleeping when you got home? Eu estava dormindo quando você chegou em casa. Were you waiting for me? Você estava esperando por mim. Was she playing video game? Ele estava jogando videogame. Was she cooking cake? Ela estava fazendo bolo. Então, vamos pegar essa última frase aqui e fazê-la na forma afirmativa. She was cooking cake. Se fosse na forma negativa, como é que ia ficar? She was not cooking cake. Como é na interrogativa, eu trouxe o verbo to be aqui para frente, ok? Da frase. Então, para nós transformarmos o verbo para essa terminação do gerúndio, eu tenho algumas regrinhas. Quando o verbo terminar em "é", eu tiro o "é" e acrescento o ing. Então, dance, dançar, dancing, dançando, ok? Tem essa regrinha aqui, quando terminar em consoante, vogal consoante, eu vou duplicar a última consoante e acrescentar ing. Swim, nadar, swimming, nadando. Run, correr, running, correndo, ok? E temos aqui quando ele terminar com IE, ok? Eu vou acrescentar o W, o I e o NG, ok? Nós temos lie, que é mentir, lion, mentindo, die, morrer e morrendo, ok? Então, vamos adiante agora, falando ainda sobre o past continuous, ok? Nós vamos montar uma frase aqui para vocês. Nós vamos exemplificar aí para vocês essas estruturas de frases, né? Vamos colocar aí as frases afirmativas, a frase negativa e a frase interrogativa para a gente praticar essa estrutura aí juntos, ok? Então, prestem bastante atenção que nós vamos fazer isso agora, ok?
So, let's go. A gente tem 3 frases aqui e nós vamos montar, nós vamos organizar, né? Olha só. Vou procurar um sujeito. The kids. E aí vem o verbo to be no passado. Were playing. As crianças estavam brincando no parque. In the park. Ok? E aqui, como tem um question mark, que tem um ponto de interrogação, eu já vi que o verbo to be vem no começo aqui, né? Were they watching TV? Então, a forma interrogativa aqui, ó, verbo to be, o sujeito e o verbo principal com ing, ok? Aqui nós temos mais uma frase afirmativa. Eu estava, I was doing my homework yesterday. Eu estava fazendo a minha tarefa de casa, o meu exercício ontem, ok? Então, aí nós temos exemplos de frases afirmativas, negativas e, na verdade, nós temos afirmativa e interrogativa aí, ok? Então, vamos ver aqui um VT com vocabulário sobre movimento diário, ok? Let's go! Hi everyone, let's play a game called Follow the Movement. I will say the movements in English and you have to do them. Ready? Yes! Okay, first one, stand up. Great! Now raise your hands. Perfect. Now touch your toes. Good job! Let's make it faster. Turn around and clap your hands. Oh, you're doing amazing! Last one, jump and wave. That was fun! Now let's try something harder. João, give a command and let's see who can do it first. All right, lean to the left, then to the right, and kick your leg. Nice work, everyone! Remember, these movements are things we do every day, and now we can say them in English. Keep practicing! Thank you. you. Então, nós vimos aí um diálogo. Vamos dar uma olhada no vocabulário aqui nas palavras destacadas. Nós temos aí stand up, que é ficar em pé, raise your hands, levantar as mãos, touch your toes, tocar nos dedos. Vamos adiante, nós temos turn around, que é virar, clap your hands, bater palma, jump, wave, pular, acenar, lean to the left, lean to the right, ir para a direita e para a esquerda, kick your leg, mexer aí as pernas, né? Então, esse é o vocabulário muito importante aí de movimento. Então, vamos adiante que nós temos mais vocabulário aqui para aprender. Let's go! Stretch arms and legs. Twist the torso. Reach up high. Squat down. Balance on one foot. Step side to side.
Walk around the room. Jump lightly. Roll shoulders. Swing arms. Lift the knees. Clap hands overhead. Shake the body. Breathe deeply and move slowly. Então, vamos aqui, vocês viram o vocabulário, vamos ler um texto aqui, completar com o vocabulário que nós temos aqui. Nós temos walk, jump, sit, raise, walk, touch, stretch, clap, walk. Vamos aqui, olha só, completar aqui. Walk around, andar pela casa, né? Olha só, clap your hands, bater palma. Raise your arms, que é aí levantar as mãos, ok? E aqui nós temos, olha, touch, tocar nos dedos, né? Nós temos aqui, when we walk, quando nós andamos, nós nos sentimos felizes. Aqui em cima nós temos simple actions like walk, ações simples, né, como andar, nós já colocamos aqui. Nós colocamos walk, simple actions like walk, jump, foi o jump, pular, né, sit, raise, já foi o touch, olha só, stretch, ok? Stretch, esticar. Então, completamos aqui com esse vocabulário, né, de movimento. Essa foi a nossa aula de revisão. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Bye, bye.